As duas com a... Olá, sejam bem-vindos ao programa Sutil, trazendo informações aí para vocês de Imperatriz do Maranhão, do Brasil e do mundo. São sobre todas as áreas e os nossos entrevistados. Nós temos o privilégio de contactar com pessoas que têm como trazer grandes informações. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Negreiros, que vai falar sobre meio ambiente. Seja bem-vindo ao programa Sutil, professor. Agradeço. A gente vai procurar passar nossa interpretação das leituras que a gente tem feito por todo esse tempo em relação ao meio em que nos encontramos, que num contexto mais amplo a gente termina colocando como sendo o meio ambiente em que nos encontramos. E esse meio ambiente a gente estende a ideia para a questão ambiental, também é parte de onde nós nos encontramos. Em relação a essa questão ambiental, quais são os principais problemas enfrentados, tanto no Maranhão, Nordeste, quanto no Brasil, em todos os estados brasileiros? Eu colocaria de forma mais ampla ainda, em toda a cobertura do planeta terreno. A causa principal se encontra no homem. No homem em busca da satisfação, inicialmente, da alimentação, se satisfazer alimenticiamente, e nesse processo satisfazer outras necessidades que ele foi criando, e hoje está numa dimensão tão ampla que essa cobertura terrena não suporta mais a exploração que nós a fazemos sobre ela, no sentido de satisfazer mais e mais as necessidades que nós já criamos e que continuamos a criar. E nesse sentido, ela vai de como nós usamos, de certa forma, os nossos alimentos, quando nós expelimos os excrementos desses alimentos, nós expelimos aí de uma forma inadequada, de forma irresponsável politicamente, aonde você vai contaminando a terra, vai contaminando as águas, vai contaminando as bacias d'água, contaminando os rios, e vai num processo longo. Como também nós temos numa outra ponta um agravamento ambiental terreno do planeta, que hoje está bem visível. Você não faz ideia do quanto o que se bombardeia hoje nas duas guerras, aliás, nas três, Israel com relação à faixa de Gaza, Ucrânia e Rússia, e principalmente agora Israel e Estados Unidos com relação ao Irã. Você não faz ideia da contaminação, do agravamento, do que nós estamos provocando no sentido de, principalmente, a alteração ao clima com relação a esses bombardeios, o resultado químico desses bombardeios que estão acontecendo nestas guerras que a gente citou em relação ali ao Oriente Médio. Então, parte desde a nossa casa ao evento máximo praticado pelo Estado contra outro Estado, utilizando mecanismos que isso só agrava, inclusive, de certa forma, e que isso ainda está em processo de estudo, até o processo de agilamento da giração do planeta Terra. E logo, logo nós teremos, de certa forma, um planeta que, para vivermos nele a partir de 2100, será muito difícil. Agora, esse segundo caso, que é a questão das guerras, uma alternativa seria que a paz reinasse no mundo. E em relação às matas verdejantes que têm sido destruídas, quais seriam os pontos positivos de solução? Primeiro que a questão psicologicamente nós temos dois comandos em relação à questão paz.
quando a gente fala de paz, é um sentido, é um comando psicológico, é uma forma de atuarmos. Quando a gente fala da paz, é outro oposto em relação ao mesmo termo paz, mas com resultados e consequências bastante adversas. A questão paz, aí se leva à questão da dualidade, paz e guerra. Guerra e paz. Nós vivemos em guerra com o meio ambiente, com o sistema terreno, que é o planeta Terra, desde quando nós passamos a caminhar sobre esse solo. Nós passamos a guerrear desde o momento, e aí deixamos de ser a paz, desde o momento em que começamos a tirar para nos alimentarmos a colheita das frutas, dos alimentos, a caça aos animais, a pesca. Só que era ainda de uma forma, como o programa diz, ser sutil, ambientalmente muito sutil. Não provocava as consequências que hoje a gente percebe e que estamos sentindo. A partir da Revolução Industrial, que passamos a materializar os nossos bens, os nossos recursos, e para isso, a questão do consumo dessa materialização, nós aceleramos a agressão ao planeta, aceleramos a agressão ao meio ambiente, a agressão ao meio em que a gente se encontra a partir da nossa residência, da nossa casa, e aí vai se expandindo tudo isso. Hoje, esse meio, e aí o meio ambiente, já se apresenta a nós de uma forma insuportável e as ações não são mais sutis em relação ao que a gente faz neste meio ambiente. Elas já são no sentido da expulsão, de nos expulsar deste meio. E essa ocorrência, ela não demora a se concretizar de forma coletiva, impactante, no sentido de até nos provocarmos uma sexta extinção. Eu acredito que da forma que estamos atuando nesse planeta Terra, nesse planeta terreno, nós chegaremos ainda, de uma certa forma, ao século, final deste século, com pelo menos um terço da população sobrevivendo de forma drástica. A partir de 2100, possivelmente se encaminha para a extinção total, principalmente do ser humano. Agora, é um problema gerado pelo próprio ser humano e que agora está quase sem jeito. Sempre foi, como eu tenho colocado, e a forma como eu percebo, como eu concluo das minhas pesquisas, das minhas observações, das leituras que a gente faz de cenário, das análises de conjuntura que a gente sempre procurou fazer durante toda a existência da gente, no sentido de que o homem sempre provocou isso. Eu posso até dizer o seguinte: desde quando ele saiu da caverna, ou desde quando ele desceu das árvores, que ele começou a provocar essa situação. Aí como a gente coloca, conforme o título aqui do programa, de forma sutil. Até poucos anos, até agora, há uns 10 anos, você ainda não via na literatura científica a afirmação de que as consequências são em decorrência das ações humanas. Só que agora se afirma que realmente tudo o que tem acontecido, que está acontecendo e que estamos num ponto de inflexão, ou seja, de não retorno, de não recuperação mais desse solo terreno, é causado pelo homem, principalmente pela sua forma de consumo, de consumir, dentro de necessidades que eles criam, que essas necessidades nem sempre são úteis realmente à existência humana. Agora, professor, em relação à alimentação, tem como fazer aí um balanceamento, valorizando o meio ambiente e fazendo os plantios agrícolas? Tem. O nosso problema está no quantitativo populacional. Esse quantitativo populacional, a gente pode até fazer uma
seu quantitativo populacional vai se transformando em nuvens de gafanhotos onde posam, ali eles devoram tudo. Nós estamos no quantitativo populacional que não é diferente de um quantitativo de nuvens de gafanhotos. Nós somos nuvens de populações humanas devorando um espaço que hoje não suporta mais essa população humana. Isso é fato. E que a gente pouco aborda isso aí. Até porque, na medida que você vai abordar a questão do quantitativo da população humana em relação ao meio que ela se encontra e os elementos que ali estão para suprir sua necessidade, aí se vai pensar, se vai acusar, no sentido de que você está controlando a população, ou então de que você está defendendo que morra parte da população. Olha, e aí alega-se a questão de que, principalmente em sendo cristão, você não pode pensar nesses aspectos. Como? E aqui não é uma provocação. E também não é a maluquice, não é algo que você possa interpretar além da irracionalidade. É da racionalidade mesmo. Eu não sou cristão. Por não ser cristão, não me dói na consciência essa questão de que a gente, de certa forma, percebe que a natureza se beneficia, por exemplo, com a morte dentro de uma situação como a pandemia do Covid-19. Também, de certa forma, a natureza vai se beneficiar com o quantitativo de pessoas que morrem nas guerras. Só que, infelizmente, hoje ninguém está morrendo nas guerras. Olha o que eu disse. Infelizmente. É? Bom, eu digo isso no sentido da natureza. Eu digo isso no sentido de que, biblicamente, nós acreditamos, né, porque diz que está lá na Bíblia, a partir de Gênesis, que Deus fez tudo isso. Bom, se eu faço um produto, se esse produto é de boa qualidade, de péssima qualidade, de qualidade média, dependendo da qualidade desse produto, se eu faço esse produto, eu estou no produto, eu sou parte do produto. O produto é parte de quem o fez. Deus fez a terra, esse produto terra, Deus é parte desse produto. Este produto, terra, esse meio ambiente, é parte de Deus. Nesse sentido, a gente poderia até fazer uma comparação com uma ideia que a gente hoje desconhece do que significa o panteísmo, o panteão. Tá? Ou seja, tudo que a natureza cria de Deus, Deus é tudo isso que ele criou. Nesse sentido, é importante que se haja um controle para que tudo isso que Deus produziu, fez, lá diz que em 7 dias, Deus está em tudo isto é Deus, então, de certa forma, não é uma agressão, não é uma irresponsabilidade dizer que tem que haver um controle sobre isso e que ele está no comando deste controle também. Uma mensagem à humanidade nesse aspecto. A mensagem é que a humanidade, que ainda não é a humanidade, ela se reconheça ainda como um animal considerado um bipédice, né? Humano, entre aspas, mas que não tem a humanidade que o humano necessita, que o humano precisa. E, nesse sentido, devemos lembrar da nossa trajetória, desde os campos, né, de quando a gente desceu da árvore, ou saiu da caverna, e começamos a perambular, disputando espaço neste meio com outros animais, e que nessa evolução nós nos consideramos humanos, mas que ainda não somos, na essência, humanizados. Então, precisamos de humanização para que realmente a gente se torne um ser humano. Considerações finais. É que, dentro das considerações que a gente habitualmente faz, é que, infelizmente, o ser humano vai entrar em extinção sem ter atingido, na sua essência, a humanidade
principalmente a cristã que ele tanto alega ser. Nós recebemos nos nossos estúdios o professor Negreiros e em breve traremos mais informações com mais entrevistados aqui. O importante é deixar você bem informado. Obrigado pelo carinho da audiência.